Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, amado, precioso Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu o Senhor, mais um dia para vencer, mais um dia para prosseguir e bem dizer que só o Senhor é Deus. Vamos profetizar, vamos consagrar o nosso dia, a nossa família, o nosso trabalho ao Senhor Jesus. Pai, nós declaramos o governo de Cristo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Nós declaramos o governo de Cristo, o poder, a intervenção, a libertação no poder que há no nome de Jesus Cristo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Senhor, sobre as memórias, Pai. Eu declaro o governo de Cristo, que venha haver curas, venha haver libertações, Pai, sobre todo aquele que está, Senhor, crendo na força do seu poder. Todo aquele, Senhor, que está aprendendo agora a caminhar, Senhor, e até aquele que já tem muitos anos de experiências, Senhor, uma longa vida te servindo, adorando, glorificando o teu santo nome. Senhor, que haja a cada dia, Pai, uma profundidade no conhecimento, Senhor, da Tua palavra sobre a nossa vida, que haja o destravar do Senhor na nossa vida, áreas aonde estavam bloqueadas, áreas aonde estavam travadas na nossa vida, que venha a ser destravado, venha a ser desbloqueado, que Senhor, como uma chave que abre um cadeado, Senhor, assim seja o teu poder nesse dia sobre a nossa vida, porque assim eu via como um cadeado, Senhor, que precisa ser, Pai, aberto a áreas da nossa vida, Senhor, que esteja trancado, emperrado, fechado. Raiastoqueira sorecanta, independente da área, Senhor. Intervém com teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que seja aberto, que seja dado um comando da voz do Altíssimo sobre a nossa vida, uma palavra profética liberada sobre a nossa vida, que venha abrir esses cadeados no poder do nome de Jesus Cristo, e que haja libertação, e que haja florescimento do Senhor, crescimento de Deus na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre vencer barreiras e dificuldades. Eu sou a missionária Jessie. Se inscreva no meu canal, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações, comenta, deixa o seu like, a sua curtida, para que mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que pode, abre a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo de número 1, e diz assim a partir do verso 7: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Verso 8: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor estava dando instruções, princípios preciosos a Josué. Deus estava falando e animando Josué, porque o texto diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo:
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tem situações na nossa vida onde nós vamos ter que nos posicionar para que Deus venha verdadeiramente ter todo o controle. De repente você tem um histórico na sua família, ou então a história de vida de alguém, que depois da morte de alguém que foi um grande servo do Senhor, uma grande serva de Deus, que buscava pela família, que orava pela família, de repente se é notificado a notícia de que a pessoa veio a falecer. Então alguém precisa se posicionar. Então uma nova pessoa precisa entender que o mesmo Deus que foi, como o Senhor estava falando com Moisés, também era com Josué a partir desse novo tempo, desse novo ciclo. Tem situações que são difíceis para a gente entender, não é verdade? Tem situações na nossa vida que às vezes a gente não compreende o porquê dessa situação, dificuldade, barreira, problema, mas o Senhor estava dizendo a Josué: Josué, anima-te, levanta, seja forte, seja corajoso. O Senhor estava falando a Josué como está falando comigo, está falando com você. Tem situações na nossa vida que parecem muito grandes, barreiras terríveis, aonde estão no caminho da terra prometida, aonde estão no caminho das promessas que o Senhor tem sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a vida dos filhos. Às vezes o inimigo, ele faz com que o servo de Deus venha enxergar aquela dificuldade como um gigante. Às vezes o inimigo faz com que a pessoa venha desistir por causa do tempo, o processo, a espera. Mas o Senhor estava dizendo, em outras palavras, a Josué: Josué, você viu as experiências que eu já dei naquele tempo a Moisés, meu servo, e diante dos olhos do povo. Você viu o que eu sou capaz e pode ver ainda além e muito mais do que eu possa fazer. Agora é a sua vez de se posicionar. Agora é a sua vez de marchar. Agora é a sua vez de liderar. Agora é a sua vez. Talvez eu esteja falando com alguém que não está entendendo esse novo tempo de Deus na sua vida. Chegou o tempo de você liderar um povo. Chegou o tempo de você liderar pessoas. Às vezes, no seu caso, pode ser no trabalho. De repente, abrir uma porta de uma promoção para você liderar pessoas. E de repente, você olha para você e diz: mas o meu chefe antes era muito bom. Assim como o Senhor estava falando, por exemplo, sobre Moisés. Não que ele era muito bom, mas no sentido da glória, a fidelidade de Deus para com Moisés. Só que trazendo para os dias de hoje, para você entender, de repente você olha diante de uma proposta de porta aberta, você olha para você, para a sua situação, que outras pessoas têm mais capacidade do que você, tem curso, tem faculdade, tem doutorado, enfim, e muitas outras coisas, fala bem, e de repente você olha para você e diz: eu não tenho chance, eu não tenho como, eu não vou aceitar. De repente você olha diante de uma proposta que é da parte de Deus para a sua vida e você se acha incapaz. A palavra de Deus hoje para a nossa vida é: seja forte, seja corajoso, se esforça, mas que eu e você venha disciplinar o nosso coração e meditar na palavra de dia e de noite. Mas o nosso compromisso com Deus é de guardar o nosso coração, perseverar em discernir a voz do Senhor, as direções de Deus para a nossa vida, porque aquilo que não está no nosso alcance, Deus certamente fará por mim e fará por você. De repente você
está dentro de um relacionamento e você olha para as coisas que você já viveu no passado, de repente uma decepção, de repente até uma referência ruim dentro do lar, e você está olhando e dizendo: eu não vou conseguir ter uma família, eu não vou conseguir ser um bom pai ou ser uma boa esposa por conta de um histórico lá atrás. Mas a palavra do Senhor para o dia de hoje é: seja forte, seja corajoso, anima-te, levanta, confia no Senhor, busque a Ele, porque o Senhor Ele vai fazer por mim, por você. Eu tenho certeza que deve ter alguma área na sua vida, talvez diante da libertação de um filho, de uma filha, que você olha e fala: meu Deus, Senhor, tem misericórdia, mas mesmo no meio de dificuldades e barreiras, você continua profetizando, você continua declarando, você continua confiando no Senhor, que Deus vai libertar, Deus vai restaurar, Deus vai abrir o entendimento, Deus está trabalhando, o Senhor está dizendo: seja forte, seja corajosa, anima o teu coração, porque certamente Deus já está trabalhando. De repente você está diante de uma oportunidade tão grande da parte de Deus na sua vida, que você olha e a sua natureza humana fala: meu Deus, Senhor, como que eu vou fazer? Da onde que eu vou tirar esse recurso? E o Senhor está falando: guarda o teu coração e se dedica em se aprofundar na presença de Deus, na palavra do Senhor, guardando o seu coração, guardando a sua mente, guardando a sua alma, guardando as suas forças toda em aplicar o seu esforço em aprender com a vontade de Deus através da palavra do Senhor, das revelações. O Senhor está dizendo: seja forte, seja corajoso. Queridos, não é todo dia que a gente está com vontade de fazer as coisas, não é todo dia que a gente está com vontade de orar, não é todo dia que a gente está com ânimo, está com força, não, porque tem dias e guerras, barreiras que a gente enfrenta, que parece que estão ganhando força, mas na verdade o que está ganhando força na nossa vida é a dependência no nosso Deus, porque Deus sempre nos ensina a enxergar que, independente daquilo que está acontecendo, Deus não perde o controle, Deus não é inconstante, Deus ele não se preocupa, Deus não se fadiga, Ele não se cansa, Ele não dorme, Ele não cochila. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é justo, Deus como um Pai fiel e Senhor de toda a terra. Você acha que Ele, vendo a situação que você está vivendo, se esforçando, buscando a Deus, clamando a Deus, tempos que você está consagrando, derramando lágrimas, orando, intercedendo, você acha que o Senhor não fará com que você contemple com seus olhos o tempo da promessa, a manifestação da terra prometida, a manifestação do milagre da palavra profética liberada sobre a sua vida? Certamente você verá a mão do Senhor. Certamente você verá a mão do Senhor. Talvez eu estou falando com alguém que se vê diante de uma dificuldade financeira. De repente eu estou falando com alguém que olha para o seu histórico, aquilo que você já viveu, e você tem sonhos, e você tem uma palavra de Deus que é o suficiente liberado sobre a sua vida, e você olha para você e diz: meu Deus, eu não tenho o estudo que o outro tem, eu não falo bem como o outro fala, eu não tenho recurso, eu não tenho condição, mas você tem Deus, você tem uma palavra, e isso é o suficiente. É muito mais do que o dinheiro, é muito mais do que qualquer recurso, é muito mais do que qualquer estudo e faculdade. O melhor de todos é a escola do Espírito Santo. E não desconsiderando jamais o investimento e a dedicação nos estudos. Não é sobre isso que eu estou falando, mas em primeiro lugar a palavra do Senhor nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Então se esforça. Tenha ânimo, mesmo quando você não está com vontade, entenda o que a palavra do Senhor nos ensina, o que o Senhor estava falando a Josué. Josué, mesmo que a sua carne não queira, mesmo que as guerras estejam diante dos seus olhos, lembra quem sou eu, lembra que eu sou o Senhor, lembra que eu estou contigo, lembra que eu sou o Deus, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus que operou grandes sinais e maravilhas, o mesmo Deus que abriu o mar para o povo que estava escravo há tantos anos no Egito. O Senhor estava falando, mesmo nos dias aonde você se deparar com barreiras, com dificuldades e guerras, saiba que eu, o Senhor, farei com que você vença todas elas, farei com que você tire lições e aprendizados em todas elas, mas você não estará desamparado, mas você não ficará esquecido, o meu povo não ficará envergonhado, porque eu, o Senhor, irei cumprir a promessa que eu fiz. E assim é sobre a minha vida, sobre a sua, em nome de Jesus. Se você querer tomar posse, se você crer, diga: Senhor, eu creio. Se você crê, entenda. Como eu já falei, torno a repetir, vai ter dias que a gente não vai estar com ânimo, mas lembra o que o Senhor falou a Josué e o que o Senhor fala comigo e com você. Se esforce de acordo com o conhecimento que você tem do Senhor. Se esforce de acordo com o conhecimento que você tem da palavra liberada da parte de Deus acerca da sua vida, acerca da promessa. Se esforça, tem bom ânimo, levanta porque você confia na bondade do Senhor. Se esforça, levanta, se posiciona, porque você sabe que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se esforça porque você sabe o Deus que você serve. Era isso que o Senhor estava falando a Josué. Receba essa palavra, Deus te abençoe, fique na paz em nome de Jesus.